Uma boa noite para vocês, uma boa terça-feira. E a gente estava já comentando desde o início em relação às nossas rotinas, né? E aproveito aqui até a presença da Prof. Lucília, das tutoras, que muda a nossa rotina com o início do ano letivo da maioria de nós aqui, enquanto servidores de estado, do município, que começam, seja como regentes de turma, ou seja, em funções administrativas. E as atividades da pós aqui também se intensificam. Então, passando na próxima semana ainda tem aula dessa disciplina, e já começa uma outra e assim por diante. Os nossos fóruns, eles ficam abertos para interação, mas não podemos esquecer que logo temos a entrega da atividade aplicada, que tem um peso considerável na nota da disciplina. Nós temos também as avaliações segundo o calendário. Então, assim, logo a gente vai. Fiquem atentos às questões do prazo. Em relação ao fórum, que a Maria colocou agora aqui no chat, o Fórum 1 está aberto, o Fórum 2 está aberto, tem várias e ricas contribuições aí, seja em relação aos conceitos e seja em relação às trocas que vocês estão fazendo com os colegas. Principalmente, quero dar um elogio muito grande da qualidade das respostas, assim, digamos, do Fórum 2. Não temos um fórum monólogo com concordo, discordo, sim ou não, mas a gente tem um fórum que traz e troca de experiências, e essa é a nosso objetivo aqui do fórum. Em relação ao Fórum 3, né, Prof. Logo a gente vai só dar atualizada, ele vai estar aberto já nesse início de módulo, de semana, e continuem com as atividades. Caso tiverem alguma dificuldade, vocês têm o meu e-mail, têm o contato das tutoras, que a gente vai da melhor forma possível, atendendo cada um e cada uma de vocês aqui no nosso curso. Mais uma vez, a atividade aplicada está lá na primeira semana, a postagem dela vai ser na quarta semana, então atentem para o prazo dela e logo mais as avaliações aqui da disciplina. A gente sempre faz esse alerta, porque ninguém, não é uma questão de acumular, cada um tem a sua rotina, seu jeito, sua forma de ser, agir, pensar, mas vocês estão, mais uma vez, numa instituição pública, ocupando uma vaga numa escola pública de qualidade, e a gente faz jus também as nossas questões aqui. Joelma, como entro pelo notebook na aula? Aqui na aula do link do Meet, é só colocar o link, clicar no link que ele já abre enquanto sala também. Se quiser habilitar a câmera e microfone, também daí pelo notebook, igualzinho do celular, pelo link, tá? Hoje a gente vai focar na parte da história da educação especial no Brasil, como é que ela se constituiu, na questão do assistencialismo, nas instituições públicas e até chegarmos em 2008 na política nacional e fechamos o último webinário com a formação do profissional DAE enquanto sujeito que passou por essa transformação histórica. Podem erguer a mão, podem colocar no chat que a gente vai interagindo, vai aceitando, vai conversando com vocês e fiquem à vontade sempre para contribuir aqui no nosso momento. Eu vou compartilhar a apresentação, vou estar atenta também ao que vocês vão escrevendo no nosso chat. Aqui, vamos ver se já logo está aparecendo. Se a gente consegue ver vocês, ver os slides, ver tudo. Então, história da educação especial e inclusiva no Brasil, aspectos históricos, filosóficos e legais. A gente fez aquele panorama mundial e hoje a gente traz a trajetória política na construção de um país inclusivo. E é quase uma... Aqui é como uma afirmação. Somos mesmo um país inclusivo? E de que forma isso se apresenta nos nossos conceitos? Mais uma vez, historicamente, tivemos momentos
em que a pessoa com deficiência, o sujeito, tinha relação com discriminação e preconceito, muitas vezes em relação ao abandono e à rejeição dessa pessoa, seja na sua comunidade, família e meio em que ela vivia, na sociedade. Também tivemos momento de morte, extermínio e sacrifício dessa pessoa com deficiência. Também tivemos a proteção e a segregação, ao mesmo tempo em que essas pessoas eram colocadas em ambientes ou instituições que protegiam, mas de certa forma segregavam ela do convívio da sociedade. Tivemos um momento de caridade e punição na questão do assistencialismo, do coitadismo, e também, muitas vezes, semana passada eu lembrei de uma questão que depois da aula, do uso até mesmo das pessoas com deficiência para o entretenimento, o bobo da corte, o anão nos nossos circos e tantos mais que também faziam parte até mesmo de um rito de punição desse ser deficiente, ou a deficiência enquanto punição, que castigo a gente tá tendo para ser assim. Então, historicamente, passando por esses momentos, uma breve revisão e link com a aula passar, as duas últimas aulas. Chegando aqui no nosso país, nós precisamos pontuar, já no período imperial, a criação do INES e do Instituto Benjamin Constant, mesmo sendo pontuais e isoladas num determinado local, que era o Rio de Janeiro, mas já tinha essa criação de institucionalização de espaços para as pessoas com deficiência. Bem como já avançando há séculos adiante, então de 1854 a 1956, então com a criação do INES e instituições privadas, muitas vezes elas filantrópicas, regidas por instituições religiosas, e também traz já em de 1957 a 1993, atentem para esse ano, que logo já surge a nossa LDB de 96, e atual e vigente, que é o início das campanhas para a educação de surdos ou educação de deficitários visuais, na época hoje deficientes visuais e deficientes mentais. Muitas vezes as campanhas se davam em âmbitos nacionais, mas que as instituições privadas que abarcavam tais, ou filantrópicos que abarcavam tais públicos. Já passando, então, no período dessas iniciativas oficiais e particulares, isoladas, nós precisamos sempre pensar em que vertentes essas instituições se pautavam nas suas ações. Durante um bom período, e infelizmente até hoje, muitas vezes a deficiência é pautada como uma doença e subordinada ao saber, à conceituação médica para seu ateste. Sabemos que hoje ela é uma condição biopsicossocial da Lei de Inclusão de 2015, mas a gente precisa sempre pensar que aquele CID, aquele laudo que a gente busca tanto e que a gente exige nas nossas escolas, também ela tem uma vertente histórica de conceituação dessa deficiência atrelada a uma questão de doença, da cura, a cura da deficiência. E também, quando a gente busca essa questão de diagnóstico, não é contra diagnóstico de forma alguma, mas é de que forma a gente cobra esse diagnóstico e de que forma a gente impõe esse saber médico sobre o saber pedagógico, sobre as nossas práticas e tudo mais. Então, pensando nessas vertentes. Também, muitas das vertentes históricas que se constituem, agora faço um parênteses, as questões da deficiência intelectual eram tratadas como deficiência mental, e são condições e princípios diferentes. Então, saber médico, saber do psicólogo e outros tantos
são válidos, são importantes, desde que articulados como equipe multidisciplinar. Nenhum saber, seja da área da saúde ou da área da educação, se sobrepõe. Eles devem, sim, articulação e constituir esse ser biopsicossocial que somos, e enfatizando essa questão da deficiência e não como uma doença. Então, trago alguns trechos de documentos que baseiam as nossas legislações aqui, que é em relação à deficiência, seja a pessoal enquanto sujeito, mas precisamos pensar nele enquanto conceito social. Quando buscado no dicionário, o termo deficiência, insuficiência orgânica ou mental, defeito que uma coisa tem ou perda que experimenta na sua quantidade, qualidade ou valor. Mais uma vez, um conceito de dicionário: mau funcionamento ou ausência ou funcionamento de órgão, ausência de qualidade ou de quantidade, carência, falta, lacuna, falta de algo de que se necessita. E quando a gente vem para um conceito social de deficiência trazido pela Convenção Mundial Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nós avançamos na questão do sujeito sujeito com deficiência, pessoa com deficiência, assumir uma dimensão social desta, e não sendo só dele, a deficiência como interação social, e que reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta na interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades e com as demais pessoas. Então, quando a gente lê uma legislação, quando a gente verifica documentos, é importante nós pensarmos de onde vem esse conceito. Por isso é importante conhecer a história, por isso é importante conhecer as lutas políticas e os conceitos legais que estão por trás da nossa prática. E, mais uma vez, entender que a deficiência não está atrelada a uma doença, que ela não necessita cura, mas e sim reconhecer um conceito em evolução e que a deficiência, ela também deve ser vista como uma dimensão social que tem a parte que visa a plena e efetiva participação dessa pessoa em igualdade de oportunidades com as demais. Então, trazendo mais uma vez a maior aqui, deficiência é um conceito em evolução de caráter multidimensional. Daí a gente lembra, quando fala em multidimensional, das questões de atitudes que a gente tem. Barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas, barreiras arquitetônicas, de comunicação e outras tantas. Multidimensional, porque ela é multifacetada, ela tem várias faces. Vai envolver a saúde? Vai envolver conceitos de engenharia? Vai envolver conceitos pedagógicos e processos educativos? Vai. E o envolvimento da pessoa com deficiência na vida comunitária depende da sociedade assumir a sua responsabilidade no processo de inclusão, visto que a deficiência é um conceito social em construção. E aí o nosso alerta: quem é essa sociedade? Somos nós. E quando esse aluno chega na nossa escola, temos nós que, como agentes envolvidos no processo, também tomar partido pela inclusão. O que é tomar partido pela inclusão? É exigir também que as práticas, seja o PPP da escola, seja o nosso plano de aula, seja nossas atividades, seja a questão estrutural da nossa rede,
atenda os princípios de inclusão. Então, fazer da prática, fazer dos documentos, fazer da nossa ação uma ação em prol da inclusão. Esse novo conceito multidimensional e focando no social não se limita a um atributo biológico. O que é um atributo biológico? Uma causa por si só orgânica e microbiológica no nosso organismo, pois se refere à interação entre as pessoas e as barreiras, entre os elementos facilitadores existentes nas atitudes e na provisão de acessibilidade e de tecnologia assistiva como resultado de políticas públicas. Quando a gente pensa em inclusão, nós precisamos pensar quais os elementos que facilitam essa inclusão. Se é a rampa, ok, se é o intérprete, ok, se é profissional de apoio, ok, e outros tantos, se é o uso de tecnologia, ok, nós precisamos pensar em componentes, em elementos facilitadores de interação dessa pessoa com a sociedade, com esse sujeito com a sociedade. Deixa eu passar aqui. Vocês podem interagindo, eu vou dando uma olhada aqui no chat e a gente vai fazendo a nossa conversa. O Brasil hoje, segundo o censo, possui 45,6% pessoas com deficiência, aqueles que pelo menos têm uma deficiência visual, auditiva, motora, são 23,9% da nossa população. São dados de 2018 ainda. Então, é um grande quantitativo. E nós precisamos sempre pensar, quando se fala em deficiência, em relação, muitas vezes, em causa e origem. Não que a gente vá pensar, nesse momento, em questões de causa e origem, tratar de questões de saúde. Não tenho nem propriedade acerca disso. Mas nós conhecermos as vertentes de pensamento e os conceitos delas, se é uma deficiência em relação sensorial, se é uma deficiência intelectual causada por questões de cromossomos e outros tantos, e como muitas vezes se atentar a essas possíveis identificações nos nossos espaços que temos. Isso também é um conceito legal, filosófico e histórico. Olhar essa deficiência conforme esses nossos olhares, seja social, seja em relação à saúde, ou até mesmo em causa, prevenção e conceito, a gente pode, quando surge o manual, agora me fugiu o nome, mas o manual médico que define os CIDs, as características, ele é reeditado de um período para outro, creio que seja de 5 em 5 anos. E ali são conceituados muitas das patologias. Então, ou transtornos, ou outras questões que muitas vezes até mesmo envolvem as deficiências. Ou outras deficiências, tem deficiências de causas congênitas, tem deficiências adquiridas. Então, conhecer as vertentes dessa deficiência, nós não vamos se tornar especialistas na área da saúde, genética, que vão tratar questões de deficiência. Mas conhecer brevemente é o nosso papel também enquanto educadores, pois envolve o nosso ser aluno em nossas salas de aula. Então, quando a gente pensa em doença, em deficiência, desculpa, a gente vê questões de prevenção, estimulações precoces e ações preventivas. O que significa prevenção muitas vezes? A prevenção deixa eu ver, tem uma colega que colocou aqui no chat que o esposo dela, meu marido, deficiente visual, devido à evolução de um glaucoma, perdeu a visão totalmente aos 38 anos de idade. Então, muitas vezes a prevenção desse glaucoma, seja por algum motivo, não acarretaria, ou a prevenção de deficiências causadas por acidentes e outros tantos motivos que a gente convive e vê no nosso meio. Quando a gente fala também de prevenção, precisamos pensar em ações preventivas, seja de questões de deficiência por má formação, muitas vezes congênitas, de pré-natal, políticas de acompanhamento gestacional, mas também nós precisamos pensar em ações preventivas nos nossos espaços. Estamos suscetíveis muitas vezes a acidentes,
Então, pensar nessas condições preventivas, seja de acidente ou até mesmo que envolvam saúde. E, mais uma vez, tecer estimulação precoce. O que é essa questão da estimulação precoce no nosso meio? Quando diagnosticado, identificado uma deficiência, seja ela já na gestação, ou seja ela nos primeiros dias de vida, a busca por a estimulação precoce é de grande valia. Vocês vão ver em cada uma das disciplinas que vem a posterior a essa, que dá só esse enfoque inicial, nas questões a estimulação precoce em relação à deficiência visual, a estimulação precoce em relação aos transtornos globais de desenvolvimento, a estimulação precoce em relação à deficiência auditiva ou intelectual e outras tantas. Então, priorizar na etiologia que envolve as questões de saúde, prevenção, estimulação precoce e ações preventivas em relação à deficiência. Mas, mais uma vez, não atrelar a ela como uma doença, na busca de uma cura para a deficiência, mas respeitar, conhecer os princípios de saúde, os princípios médicos que também fazem parte desse campo multidimensional quando nós estudamos deficiência. Mais uma vez, quando a gente pensa nessa questão médica e de fases da nossa construção de um país inclusivo, não podemos esquecer que isso, quando a gente fala, atrela deficiência com doença, muitas vezes a gente exclui, muitas vezes a gente segrega, muitas vezes a gente pensa só numa integração, para chegar na quarta fase, que a nossa política nacional traz, que é da inclusão. Então, quando a gente volta nosso olhar histórico, nós precisamos hoje debater, pensar, discutir e propor práticas para a nossa quarta fase, que é a fase da inclusão. E seguindo aqui, nós temos alguns documentos. Porque, prof. Magali, onde é que surgiu? Por que eles pensaram nisso? Como é que tem aquilo? Fazendo uma linha histórica e para nos alertar de como é uma luta ter essa legislação, porque muitas de nós e muitos dizem assim, mas a legislação não é cumprida, mas a legislação não sei o quê. Que bom que nós temos um país que tem leis que tratam desse assunto. Isto também faz parte de um país inclusivo. Nós estamos aqui hoje num curso de pós-graduação de atendimento, educação especializada, educação especial inclusiva, porque existiu luta histórica, luta política, luta de movimentos sociais em prol de legislações. Essas legislações viraram políticas públicas, essas políticas públicas foram implementadas e esta prática exige profissionais qualificados para essa quarta fase, que é a fase da inclusão. Eu não vou ler todos esses documentos e a linha histórica, porque vocês vão estar lá no nossa apresentação, mas alguns aqui é importante que são muito visíveis no nosso dia a dia. Quem nunca ouviu falar na Constituição Federal? Já pulando, já para 1996, já subindo uns degraus, os vermelhos são internacionais e os pretos são documentos nacionais, só para deixar uma linha histórica de como é que foi essa construção, de onde é que surgem essas ideias também. Em 96, então, temos a aprovação da nossa LDB. Também temos, em 2001, o nosso primeiro Plano Nacional de Educação, que também abarca questões da educação especial e inclusiva. Já passando por inúmeras leis, decretos, a de 2000, temos também o Plano de Desenvolvimento da Educação em 2007 e a Política Nacional de Educação Especial em 2008, que são grandes marcos
de implementação dessa quarta fase, que é a fase de inclusão das nossas escolas. Esses documentos estão vigentes, alguns até estão colocados como materiais complementares da nossa disciplina. Mas é importante, quando a gente fala educação especial, e aqui estamos, em uma educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós precisamos estar atentos a essa construção. Mas a educação especial, de que vertente nós estamos falando? Nós estamos falando em uma educação especial, numa vertente que integra, só coloca lá o aluno e ele vai para o pátio? Não. Nós estamos falando, a partir de 2008, de uma política nacional de educação especial. Ok, educação especial estava prevista na LDB como a modalidade transversal dos níveis que passa, que perpassa, fala em metodologias. Mas um grande marco é em 2008, que ele determina o público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Ele traz um cenário da educação especial inclusiva no Brasil, nessa questão de vertente histórica e conceitual. Ele traz o profissional de apoio, ele traz as formações nossas enquanto profissionais de atendimento educacional especializado, mas ele traz que o conceito de deficiência ele está em evolução. Além de permear essas questões do ser da pessoa com deficiência, ele traz algo que é muito importante na sua introdução. Quando nós falamos numa educação especial na perspectiva da educação inclusiva, além de nós termos o nosso público definido, pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, nós precisamos pensar e ver os outros públicos, que perspectiva a gente olha para as pessoas ou os alunos com necessidades educacionais específicas. Então, a Política Nacional de Educação Especial é um documento de leitura constante. É um documento de, no máximo, se vocês pegarem lá a introdução, preâmbulo e tudo mais, deve ter umas 20 páginas no máximo. Que é leitura obrigatória. Eu vi alguém falando no chat de concurso ali. Quando a gente fala em educação especial, é o nosso guru, é quase a nossa Bíblia. Ela traz esse resgate histórico conceitual, mas mais ainda, ela traz diretrizes atuais e reflexivas acerca da educação especial e inclusiva no nosso país. É muito bacana a gente olhar os autores dessa política, quem foram os estudiosos também que alicerçaram essa política e depois foi promulgada para os nossos poderes públicos. Mas a política nacional de educação especial precisa ser abraçada por nós, enquanto profissionais da educação especial, como uma educação inclusiva de todas as formas. A educação, como a gente viu lá na Constituição Federal, lá no artigo 5, eu vou voltar aqui o slide anterior, ele traz no artigo 205, no 206, ele abarca toda uma questão de educação para todos. Fala também do atendimento de educação especializado, mas é na política nacional, em 2008, que conceitos disso são trabalhados, e a partir desta política, muitos outros decretos são revistos e instruções normativas, documentos do Conselho Nacional da Educação têm esse alicerce nessa política. Então, é importante vocês conhecerem ela. Quando forem revisar projeto pedagógico das escolas, quando forem pensar também em concursos ou até mesmo os nossos conceitos aqui da disciplina, das próximas disciplinas, olhar a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva como um dos
documentos guarda-chuvas da nossa prática de educação especial nas nossas instituições de ensino. Então, vamos passar para mais uns aqui. Deixa eu voltar aqui, naquele que eu quero destacar. Nós temos, em 2015 também, estão passando Resolução 4, essas outras resoluções, decretos, a Lei 12.764, que eu vou trabalhar com vocês lá na disciplina de TGD, que muitos falam da Lei Berenício, a lei do autismo, como a gente popularmente também fala, surge nesse período. A Lei Brasileira de Inclusão, que traz o conceito biopsicossocial da deficiência, e outros tantos relatórios, outros tantos documentos que constroem a nossa prática. Tem uma questão que eu vou frisar, que vocês, com tempo, com calma, durante essa semana, percebam o ano desses documentos, sejam os anos dos documentos internacionais em vermelho, sejam os documentos nacionais em preto. Muitos desses documentos se dão na década de 90 e de 2000 para cá. Então, há um aumento de incentivo do poder público na prática, nas vertentes inclusivas nas nossas instituições de ensino. Então, perceber o quanto a gente evoluiu lá do momento de segregação, do momento histórico que existiu, eu vou falar só no nosso país, nem vou adentrar mais as questões internacionais das duas últimas aulas, que só existiam 2 instituições que atendiam esse público no país, que era hoje o INES e o Instituto Benjamin Constant. Então, como andou a prática da construção da inclusão e também como andou o aprimoramento de políticas e de legislações acerca da nossa vertente, da nossa instituição enquanto prática inclusiva. Tem, pessoal, antes de eu passar para os próximos slides, deixa eu ver a questão do próprio glaucoma. Então, não é uma questão hereditária, mas as questões de prevenção e estimulação são importantes. Tenho certeza que a prof. lá de deficiência visual vai trabalhar também essas questões de prevenção e acompanhamento dos alunos e das pessoas com deficiência nessa perspectiva. Eu só dei essa pincelada inicial, que muitas vezes a deficiência não é só congênita, mas ela é adquirida. Tem alguém falando da segunda semana fechou? Não, o fórum da segunda semana está aberto, da primeira semana está aberto, da terceira semana está abrindo aqui. A Vanessa menciona, então, a Lei 12.764, que a gente vai discutir aprofundadamente ela na disciplina de TGD, mas qualquer dúvida, colocação, vocês podem ir comentando. Essa lei ela traz a questão de vários dos preâmbulos, mas um marco, um destaque dela, da pessoa com autismo enquanto pessoa com deficiência. Então as constituições dessas legislações que envolvem a nossa prática. Então, quando eu abro a escola, quando eu proponho uma atividade inclusiva, ou quando eu olho o meu aluno, eu estou atendendo a todos esses princípios e legislações. E cada uma delas nasceu por muita luta, muita resistência e muito com efervescência política nessa questão de objetivos. Então, vamos passar para o próximo, para a gente já focar na parte mais pedagógica. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, então ela tem como objetivo, e isso é um objetivo também que deve ser das nossas práticas, assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, orientando sistemas de ensino para garantir acesso ao ensino regular. Então,
Abrem-se as portas das nossas escolas. Todo aluno tem direito ao acesso, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino. Então, e é isso é importante que nós estamos aqui, para fazer esse excerto aqui, garantir a participação, a aprendizagem. O processo educativo não deve ser deixado de lado, não adianta garantir somente o acesso. É preciso pensar na participação, na aprendizagem e na evolução desse aluno, seja na educação básica, quando entra na educação infantil, vai para o ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, ensino superior, pós-graduação deste sujeito, deste aluno, dessa pessoa com deficiência. Além disso, a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Entender que a educação especial não é tarefa somente do ensino fundamental. E na política, nessa traz definições e diretrizes para a educação infantil, para a educação infantil, o ensino fundamental e também o ensino superior da pessoa com deficiência. Não esquecer as professoras da educação infantil de formações continuadas que visem e prezem sobre estimulação precoce dos nossos estudantes, o olhar integral desse estudante. Também na educação infantil. E como é difícil, enquanto pesquisadora da área, encontrar trabalhos, relatos de prática de atendimento educacional especializado na educação infantil, enquanto estimulação precoce. Então, é um nicho educacional que a gente precisa olhar com carinho, com cuidado. E quando ele sai da educação básica, final do ensino médio, não esquecer esse aluno. Quando ele vai para o ensino superior e as suas necessidades. Então, entender a educação especial como transversal em todas as etapas. Além disso, a política garante a oferta do atendimento e educação especializado nas nossas escolas. A formação de professores para o atendimento e educação especializados e demais profissionais da educação para a inclusão. O professor de AE não é o único responsável pela inclusão. O apoio não é o único responsável por atender o aluno nas instituições. Nós precisamos envolver todos. O aluno é da instituição, o aluno é do sistema, é a direção, é os setores administrativos, é fornecer formação inicial e continuada. Além disso, prezar pela participação da família e da comunidade nos processos educativos, ouvir a família, buscar parcerias com a comunidade, com outras instituições de ensino, não tornar a escola uma ilha para esse aluno. Acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações, na informação. Mais uma vez, eu falo muito emblemático da rampa. Não é porque a minha escola tem uma rampa que ela é inclusiva. Eu preciso pensar a acessibilidade arquitetônica, como é que o aluno chega, como é que ele é recebido, como é que ele se comunica, como é que as informações estão disponíveis para esse. Vamos lembrar, quem precisa se adequar ao processo de inclusão, é a escola que faz a sua adequação para o aluno, não é o aluno que precisa se moldar aquele meio. Então, primar por adaptações, principalmente de acessibilidade. E a articulação intersetorial nas políticas públicas. Não esquecer que estamos sozinhos, não é a educação, a saúde e o compromisso social. E quando eu falo em compromisso social, também envolve muito as questões do Ministério do Trabalho, Ministério Social e outras questões que envolvem o trabalho em si da pessoa com deficiência e sua inserção no mercado de trabalho. Então, pensar na parceria com sistema de saúde, com os CRAS e com outros tantos buscas intersetoriais,
com as APAES e outras instituições que estão à nossa volta. Deixa eu passar aqui. Além disso, quando a gente pensa num país inclusivo, e essa política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ela traz o conceito de atendimento educacional especializado. E esse atendimento educacional especializado identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas em sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa ou suplementa a formação dos alunos com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. Não esquecer, mais uma vez, que esse aluno, que a escola seja uma ilha. A escola vive para o aluno e o aluno para a escola dentro de uma sociedade. E quando a gente fala, mais uma vez, identifica, elabora recursos pedagógicos, o profissional de AE não é o único responsável pela inclusão nas nossas escolas. Quebrar, fomentar a quebra de barreiras atitudinais de que todos estão envolvidos no processo é também a nossa função enquanto agentes formadores que somos. O atendimento educacional especializado, ele disponibiliza de enriquecimento curricular, de línguas, códigos específicos, comunicação, sinalização, ajudas técnicas, tecnologias assistivas, outros recursos para esse fim, ao longo do processo de escolarização, e deve ser articulado com a proposta de ensino comum. Quando a gente, na nossa prática, não vê ou não faz com que o atendimento educacional especializado atinja a complementação, a suplementação, nós estamos voltando na história e segregando, integrando somente. O atendimento educacional especializado, na nossa perspectiva de educação especial e inclusiva, da política nacional, ele não substitui a sala de aula comum, ele não substitui o docente, o conteúdo e outras tantas formas, mas ele complementa e suplementa. E é os sistemas de ensino que devem se organizar a sua prática de educação especial e inclusiva e disponibilizar essas funções de instrutor, caso for preciso, tradutor, intérprete, guia, bem como monitor ou cuidador ou apoio nas necessidades de higiene e alimentação. Então, essas características estão previstas, esses profissionais, em legislação. Vou passar para a Rosiane, que está com a mão levantada. Desculpa, boa noite, gente. Minha boa internet, noite. A CEMIG aqui está dando umas piscadinhas, mas é porque eu vi aqui no chat duas coisas, eu gostaria de comentar e depois falar mais uma coisa. Aí alguém diz assim, que infelizmente algumas famílias simplesmente colocam os alunos na escola e acreditam que a escola vai resolver tudo. Mas não leva o filho no psicólogo, não. Bom, nós sabemos que vivemos num país que dependemos de um SUS. Não sei como é que funciona nas outras cidades, mas aqui em Mariana, por exemplo, hoje as crianças com autismo, ou elas são absorvidas pelo CAPS, que não é o ideal, ou elas têm que se locomover de Mariana a Itabirito, que dura mais ou menos 1h30 ida e volta, para as terapias. Então, não é bem assim. As terapias são muito caras, gente. É 9, 10 mil reais para dar um suporte para o autista. E o SUS não disponibiliza. Não, alguns momentos pode ser culpa da família, sim, mas na maioria não é. Não existe, igual você disse, sabe, Magali, no início, não existe uma rede de proteção. A escola está sozinha na inclusão desses alunos. Nós não temos, assim, condições e nem capacidade, né, e ninguém nos ouve, a saúde não nos ouve.
Porque o ideal seria, sim, a equipe de saúde nos ouvir e orientar essas famílias e trabalhar com essas crianças. Não é fácil, é caro. Não é que a gente não liga, não tem como. Infelizmente, não tem como. E os planos de saúde também, o que oferece, às vezes, é terapia de 10, 5 minutos. As coisas não são fáceis. Uma outra professora também aqui disse que acompanha e dá toda assistência. Eu também acompanho e dou toda assistência. Mas isso acontece porque nós somos professoras e nós conhecemos a importância da educação para os nossos filhos. E a maioria das famílias não pensam assim. O que tem acontecido na minha cidade, que nós estamos debatendo muito e brigando muito com alguns pais, é que eles estão tirando as crianças da escola regular para colocar na PAI. Nada contra a PAI, nada. Só que a PAI tem toda essa estrutura que a professora disse aí em cima. A PAI tem um psicólogo, tem um fonoaudiólogo, tem um nutricionista. Então, para essas famílias, é mais conveniente estar ali. Vai ter a escola e no contraturno as terapias. É mais ou menos isso que funciona por aqui. Uma outra coisa, Magali, que eu gostaria muito de perguntar, assim, é uma coisa que me deixa de cabelos brancos mais ainda, é quanto o laudo. Eu não concordo, eu acho que a parte pedagógica é nossa, é da escola. Eu não concordo que um médico, na hora de emitir o laudo, ele te direciona que o aluno tem direito, tem que ter um monitor, que o aluno tem que ter um professor de AE. Eu acho que isso é pedagógico. E o próprio sistema do Estado, se o aluno não tiver CID, ele não é incluído. E quantas crianças, não são poucas, que não têm acesso ao laudo e são totalmente fora desse contexto aí. Não tem AE, não tem professor de apoio, o professor até coopera, o professor faz de tudo, adaptação das atividades, né? Adaptação dos recursos didáticos, mas essa estrutura, se não tiver laudo, não tiver CID, não pode frequentar, não frequenta. Isso eu acho injusto também. Inclusive, eu acho até que nós poderíamos, né, indicar. Teve um passado não muito longe que o professor ele fazia o relatório e essas crianças eram incluídas nas salas de recursos, né, e atendimentos com os professores de EE. É só isso mesmo, tá? Desculpa. Não, imagina, nós temos um decreto, uma nota técnica, até eu anotei aqui para buscar e colocar com material complementar para vocês. Não é que ele dispense essa questão do CID, do laudo, da política, mas ela orienta em casos de identificação sem. Ela é de 2019 ou 18, é uma nota técnica do Conselho Nacional. Eu vou buscar e até vou colocar lá para vocês para endosar essa questão da tua fala. Mas eu entendo essa questão do interior. Eu venho de uma cidade também de 4 mil habitantes no interior do estado do Rio Grande do Sul. O meu processo educativo sempre se deu lá, de saúde, de moradia e tudo mais. Então, entendo questões de interior e a dificuldade dessas terapias e outras estimulações estarem em centros urbanos maiores. E o quanto isso impacta nessas questões de estimulação precoce, de atividades e outras tantas coisas. Mas, aqui, enquanto disciplina, enquanto profissionais em formação que somos, nós precisamos conhecer esses conceitos e identificar quando essas legislações não estão sendo cumpridas e também acionar aos poderes públicos para que tomem as devidas providências. Muitas das pessoas desconhecem, inclusive, os seus direitos. Se nós pegarmos que a próxima legislação, a Lei Nacional da Inclusão, fala em questão de moradia. A legislação que a Vanessa colocou fala em questão do segundo professor, traz a questão até mesmo do atendimento prioritário. Muitas pessoas desconhecem. Nós, claro que questões de discussões seja de cada uma das deficiências, a gente vai ver no decorrer da pós. Mas saber e conhecer que existem legislações que amparem a nossa prática, saber e conhecer que elas foram frutos
de movimentos históricos e políticos, e que elas não nasceram do nada, de uma cabeça, ou de. A gente tem críticas a elas, ok, muito mais críticas à prática e implementação do que ao texto, do que à prática, mas olhar para o nosso contexto enquanto escola, enquanto instituição, como um potencial para que essas legislações sejam colocadas e cobrar, claro, dos agentes públicos envolvidos. Mas eu anotei a questão do laudo do CID aqui, porque tem uma questão, e quando fala envolvidos, a questão da saúde, é o SUS, o Sistema Único do Saúde. Não entro em questões de privada, mas o quanto ainda essas questões impactam na educação, por isso intersetorial. Precisamos ter políticas educacionais, precisamos ter políticas de saúde, precisamos ter políticas de trabalho. Sozinha, elas não resolvem, mas dificilmente elas estão se conversando. E acho que é isso que também resume muito da tua fala, Rosiane. Eu vou passar para a Vanessa e depois para a Jana Lúcia, e depois tem mais alguém aqui que levantou a mão na mão do Vem. Vou olhar a fila aqui. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Eu entendo a Rosiane, apesar de discordar, mas eu entendo que a questão, de fato, quando tem essa dificuldade de locomoção, porque cada caso é um caso, mas, por exemplo, aqui na minha cidade, a gente tem todos esses centros, tem o CRAS, tem o CAPES, né? Tem a Clínica Reabilitar, que é tudo pelo SUS, né? Infelizmente, é igual você acabou de falar, Magali, eles são prioridade. Então, as escolas estaduais, as escolas municipais, por exemplo, não têm professor de apoio, né? O município não tem o apoio. Nas escolas estaduais, todas as escolas estaduais aqui têm no mínimo 10 alunos com o professor de apoio, e essa rede, eu nunca vi ninguém da Secretaria de Saúde, ninguém do SUS, e por mais que a escola direcione, eu penso o seguinte, tudo é escola. A escola fica sobrecarregada de tudo, a gente não dá conta de fazer tudo, não tem como. Eu, por exemplo, o meu aluno, ano passado, eu fiquei em tempo de enlouquecer, por quê? Porque eu sentia que eu podia fazer mais, mas não era eu, porque a questão é, ele precisava de um fonoaudiólogo, que no caso dele é autismo e síndrome de Down, ele precisava de um fonoaudiólogo, ele precisava de um psicólogo, ele precisava de um nutricionista, né? Eu procurei a mãe, falei, pessoal, ele tá com algum probleminha, assim, e a gente, assim, tudo muito cheio de milindres, né? Porque a família também não concorda com as coisas que ele faz. Quem que ela pensa que ela é? Ela não é médica. Né? Aí entra a questão do laudo, né? O médico falou, mas só que tem que ter todo esse acompanhamento, independente se o sistema funciona ou não, eles têm que ser prioridade, né? Igual você falou assim, a gente tem que acionar o Ministério Público. Mas só que você fala isso, por exemplo, com a coordenadora, com a supervisora da escola, você fala isso com a diretora, aí fica aquele clima, tipo assim, não, eu não vou criar problema com a família, né? Porque e a grande maioria dessas crianças, pelo menos o meu aluno do ano passado, eles recebem, né? No caso do meu, por exemplo, ele é aposentado, ele recebe. Então, quer dizer, eu sei que tudo é caro, é claro, e principalmente as coisas direcionadas à saúde. Eu sei que é caro, mas só que é meu filho, sou eu que tenho que correr atrás, eu não posso passar a responsabilidade de educar, de cuidar, de tratar para a escola. A escola não vai dar conta disso, e eu acho que a escola, nós somos errados nesse ponto. A gente acaba que se apega, leva para o lado da emoção e assume uma responsabilidade que não é nossa. A família acha que a gente é o responsável e acaba que quando a gente não dá conta disso, porque a gente não dá, quem fica de ruim ou é o professor de apoio ou é a escola, mesmo você tentando fazer de tudo para ajudar. Então, assim,
eu vejo da seguinte forma: a gente tem que fazer o papel da gente da melhor maneira possível, mas a escola tem que parar de assumir para si essa responsabilidade, porque senão nós vamos ficar nesse assistencialismo eterno. Sim. Mas a escola faz parte da sociedade, ela não pode ser vista como uma ilha, mas também reconhecer e conhecendo as legislações, as responsabilidades dos demais entes. Acho que é isso, quando a gente verifica, lê, a gente conhece, a gente aprende. E até mesmo para cobrar. Não é cobrar no sentido da chatice, mas cobrar postura intersetorial dos poderes públicos. Vou passar para a Jana Lúcia e depois tem a Vanusa, com a mão levantada. Boa noite, primeiro. Eu concordei em partes com a Rosene. É Rosene, né? Rosineia. Ah, tá. Que aqui tá Rosene. Nem eu falei o nome certo. Mas é isso aí. O nome é esse mesmo, mas é Rosineia. Essas letrinhas já... Verdade. Mas eu queria falar a questão do CID, que eu trabalhei na PAI muitos anos, sabe? 17 anos. Então, essa questão do CID ela é muito complicada. Por quê? Às vezes o aluno está ali, claro que o professor está vendo que o aluno precisa realmente de um professor de apoio, ou seja, monitor, né, para estar atendendo e tudo. Só que a gente teve uma época que a gente atendeu uma criança em que ele foi considerado para estudar na APAE. Só que quando foi ver, o menino foi rotulado na escola, ele foi matriculado na PAE. Então, assim, só de ser matriculado na PAE, gente, querendo ou não, a pessoa ela já é discriminada. Então, a inclusão, hoje em dia, eu passei no concurso, estou na inclusão, e estou muito feliz com relação aos alunos que necessitam de estar ali incluídos no meio dos demais. Então, houve assim, um ganho enorme com relação a preferencialmente, que a lei não fala preferencialmente na rede regular de ensino. Então, esse foi um ganho da educação especial. Então, nós não podemos retroceder. Seja lá o que for, a escola, não trabalha separado. O professor de apoio, ele não trabalha separado. Ninguém trabalha separado. Todos têm que ser envolvidos e falar a mesma língua, chamar essa família, expor para ela a situação daquele discente ali. E anotar, isso é muito importante. Na PAI, a gente tinha um registro de todas as reuniões. Então, a família, né, pode ser resistente ou não, ela vai aquele antigo ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia ela vai, né, ver que o melhor é aquela fala ali que a gente está tendo para o filho dela. E outra questão também é a questão do estudo na PAI, né? Então, eu já havia falado que é segregado, né, como a Magali falou, fica tudo muito homogêneo. Então, o ser humano, ele fica mais cômodo com essa situação. Então, fica mais tranquilo ver aquele aluno PCD lá na escola da PAI, fica cômodo, não vai me afetar em nada, né? Eu não vou ficar quietinho, o professor regente lá vai ficar quietinho, não vai precisar de esquentar com nada. A turma dele é homogênea, um ou outro bagunça, um ou outro faz bagunça, eu chamo atenção, ele fica sentado. Então, quando um diferente está ali, não é só ele que é diferente, são todos que são diferentes. Então, a gente respeitar o outro na empatia e buscar realmente a inclusão incomoda muita gente. Então, vamos incomodar. Incomoda. Diferente incomoda. Assim, então, assim, incomoda, eu vejo, eu sou professora de apoio, hoje em dia eu sou concursada. Incomoda, gente. Você chega na escola, o professor de apoio incomoda. Só de um professor de apoio chegar na sala, ele já incomoda. Imagine. E você vendo seu aluno também sendo incomodado os demais. Mas é por aí. Então, nós vencemos
com as leis, a gente venceu essa barreira, porque nós temos um aparato agora, Sim. né? Então, é isso que eu queria falar. Muito boa a tua fala e que nós jamais retrocedemos. Possamos retroceder ao que foi historicamente. Vou passar para a Vanusa. Eu eu não consegui ouvir um pedacinho aí do começo da aula. Eu entendi lei, Berenice, e outra coisa que eu queria perguntar, eu vi aqui o pessoal aqui conversando no chat, e aí falando a respeito de tratamento. É correto usar o termo tratamento? É Não. porque eu sempre, assim, porque eu tenho, né, um filho nessa condição, eu falo acompanhamento. E, no caso, o que mais me preocupa nessas questões aí dos professores de apoio que eu vejo, porque, por enquanto, eu ainda não atuo, eu sou regente, mas eu tenho diversos professores de apoio nas minhas turmas, porque aqui nós temos muito caso. Só na minha escola municipal tem 47 alunos com laudo. E na escola estadual tem mais alguns, mas o número maior é no município. E assim, eu mesmo fico de olho, porque no caso do meu menino, ele não precisa de adaptar as atividades, ele acompanha a turma normalmente. Ele não precisa. O negócio dele é só trabalhar o social mesmo. Ele tem direito ao professor de apoio, e a professora dele é só para poder trabalhar a questão da amizade e dele interagir. E a escola ela tem feito, ela tem ajudado bastante. No ano passado mesmo, teve campeonato na escola e ele, pela primeira vez, participou, né? Jogando futebol com os demais. Já está aprendendo, né? Trabalhar em equipe, a perder coisas assim que ele não fazia até então. Ele tem o mesmo grupo desde o primeiro período. Então, o professor de apoio foi inserido, a Neuro pediu para ela poder trabalhar esse lado. Mas, muitas vezes, essa visão do professor de apoio aqui na minha cidade é só daquele que vai adaptar. Que ele vai pegar as atividades e vai adaptar. E, muitas vezes, o professor regente ele não se sente comprometido com esses meninos. E, na verdade, até onde eu entendo, o aluno também é do regente. Sim. E tem que ter essa conversa, né? Entre o regente e o professor de apoio. Disse até que tem que estar por dentro do planejamento. No município, o pessoal pede o planejamento da gente para dar uma olhada. No estado ainda não. Mas tem Ô, Vanusa, eu vou me retratar, foi eu que escrevi tratamento, e acompanhamento. E Sim. esse tratamento que eu usei era o termo usado ainda na APAE. Mas eu vou me retratar, por quê? Porque o tratamento, nós tínhamos a clínica. Então, eles usavam muito esse termo. Então, tem muito tempo que eu não corrigindo, é acompanhamento, tá? Então, o tratamento foi eu que digitei erroneamente. Não, mas não tem problema, né? Porque assim, tipo, o que a gente vem assim internalizando, porque assim, se a gente usa tipo o termo tratamento, dá a impressão que tem cura. E na verdade não tem. Aí nós, sim, nós Você está atrelamos correto. mais uma vez. Nós estamos numa sala que a gente pode acertar, errar, e aqui todo mundo conversar e discutir. Mas vocês trazem um elemento que me chama muita atenção. Quando a gente fala em termos de legislação, professor regente e professor de apoio. A legislação fala no professor de sala comum, no professor no profissional, no professor de atendimento educacional especializado, no profissional de apoio, no de intérprete. Muitos dos poderes públicos, e quando eu falo em poder público, seja Estado, município, eles criam algumas atribuições para os editais, seja de concurso, ou seja de contrato. E dão nomenclaturas para esses cargos. Porque quando a gente se volta para a legislação em si, existem esses que a lei da Política Nacional de Inclusão, que é o professor de sala regular, professor regente, fala do professor ou profissional de atendimento e educação especializado, inclusive traz a formação exigida para este,
traz o profissional de apoio ou cuidador para que as questões de saúde, higiene, locomoção, alimentação, e traz os tradutores e intérpretes que sejam necessários. Então, muitas dessas atribuições que vocês falam, há uma questão que envolve muito mais uma dimensão. Acho que foi a Judite que me compartilhou uma cartilha e uma legislação local, traz muito mais das legislações locais, que é uma releitura da política nacional. Então, essa é a questão, muitas vezes, do profissional de apoio e do professor regente, ou até mesmo do profissional DAE nas nossas instituições. Tem uma questão que, várias do que vocês falaram, e é uma coisa que eu tento internalizar sempre na fala, ou até mesmo na prática. A inclusão não é responsabilidade do professor. Eu quero falar do professor de apoio, do professor de educação especial. A inclusão é da instituição, é do sistema. O professor de educação especial nas nossas escolas não carrega nas costas isso. E por questões de legislação. Mas a gente tem que sempre nessa prática, nós não somos as únicas e únicos responsáveis por essa questão de inclusão. É do regente, é da direção, é do secretário de educação e outros tantos mais. Deixa eu ver quem está na fila aqui. A Elione. Boa noite a todos. Eu concordo com a Rosiane, né? Que o nome é difícil de falar, porque é o seguinte, eu também tenho dois sobrinhos que são deficientes, um é cadeirante. Eu vou te falar, a família, ela realmente é muito presente. Dos meus alunos que eu tenho na escola e a família do meu sobrinho são muito presentes também na escola. E assim, é muito difícil, gente, o tratamento é muito caro, o SUS é demorado. Eu tenho um aluno que ele é autista esquizofrênico, a família tem um poder aquisitivo melhor, então ele é levado sempre ao médico particular. Mas eu tenho dois que são caroneiros, que a família não tem condições nem de pagar um ônibus, uma lotação para ir atrás dos médicos, sabe? Então, assim, é muito complicado. Mas tem uns que conseguem com mais facilidade esperar consulta de SUS, demora 1 ano, 6 meses, 2 anos, então é complicado. Agora, nós que temos que buscar a família, dar informação, porque quando eu tive um aluno que fui eu que levei ele para fazer carteira de trabalho, carteira de identidade, que os pais não tinham conhecimento. E o lugar que eles moravam era muito longe. Então, aqui em Sabará, infelizmente, é muito demorado. E eu tenho 2 filhos trabalhando na área de saúde, e eles falam que o SUS é o melhor órgão que tem, é excelente, mas é demorado. É fila, a fila é grande. Então, assim, para quem tem o poder aquisitivo melhor, é mais fácil, né, de conseguir os laudos. Mas, assim, a família que não é muito presente, nós que temos que buscar desde a direção, desde a portaria até a direção. E tem direção que, às vezes, os gestores, às vezes por falta de informação, não sabem muito sobre inclusão. Então, nós temos que estar sempre tentando melhorar isso. Por isso da importância de estarmos aqui, do incentivo governamental, que os professores também se especializem, se capacitem nessa busca da identificação e nessa busca de percepção que não estamos sozinhos. A articulação intersetorial é grande importância, de grande valia para a inclusão como um todo. A sociedade não se alicerça só na escola. A escola é um ente, seja trabalho, sociedade, escola, e saúde e outros tantos. Não que um seja numa categoria hierárquica mais importante que o outro, mas precisamos entender que esse ser, que somos um ser da sociedade, a educação está vinculada à sociedade, e pensar nessas múltiplas faces da inclusão nesses processos históricos. Vou passar para o Gilton, que está com a mão levantada, depois para a Rosiane, e a gente faz um apanhado geral das nossas falas aqui. Boa noite, pessoal.
entrei com um e-mail da secretaria e da escola. Daí da escola. Colocando no chat, mas eu estava cuidando aqui da fila. Perdão, é porque eu mudei a conta, né, do meu e-mail e na hora eu não lembrei e entrei pelo outro. Mas é o seguinte, super interessante a nossa aprendizagem aqui, e eu gostaria de pegar uma carona com a fala da Vanessa, acho que é Vanessa Lúcia, e contar uma experiência rapidinho que nós tivemos no Polo, aqui em Santa Luzia, no dia 27, né? Então, assim, dentro de tudo isso que a senhora está colocando, professora, para a gente estar mudando o nosso pensamento, né? Mostrando as correntes que outrora existiam, que consideravam as pessoas com alguma deficiência nesse sentido aí. E, assim, a gente vê pessoas lá no Polo falar assim, como é que é um aluno? A mãe é chata, é isso, aquilo, outro. Pessoas que foram ali concorrer a uma vaga e às vezes, elas mesmas fazendo uma certa exclusão, né? A mãe desse aluno é chata? Como é que é essa mãe? Né? Então, a gente precisa muito mudar a nossa postura. Embora, mesmo que a gente tenha toda a dificuldade da estrutura, do sistema, aqui em Minas, por exemplo, não são todas as deficiências que são liberadas o apoio, né? Então, tem que ser tem uns determinados sítios que eles liberam. Então, a gente tem que caminhar para mudar a nossa postura. Se esse curso nos ajudar a mudar a nossa postura enquanto professores, no caso, eu sou professor regente, mas eu faço trabalho de inclusão com meus alunos, né? E junto com a parceria, junto com o profissional que está ali acompanhando, ou junto com eles. Então, é isso que eu queria estar colocando, tá? Obrigado. É importante a tua fala, a nossa postura. De que forma a gente olha, de que forma a gente estuda, de que forma a gente convive e vê as situações. É aquela constante que eu sempre bato na tecla, acho que vocês já me viram falar várias vezes. Reflexão, tu reflete, tu aprende. A ação, tu realiza a prática educativa, a prática da inclusão, a prática do processo, e depois tu reflete novamente para aperfeiçoar essa prática. Vou passar a palavra para a Rosiane para nós fazermos o fechamento. Só o fechamento. Aqui, Adriana Ferreira, ela comentou que o número de alunos, né, com necessidades especiais está crescendo de forma significativa. Não está crescendo. A intervenção precoce tem aumentado. O número de leis, a criação de leis e a militância, né, é que está fazendo emergir essas pessoas. Eles sempre existiram, só que passaram batido. Eram qualquer um. Era o aluno preguiçoso, era o aluno levado, era aquele que ninguém aguenta, era aquele que tinha evasão lá no 5º, 6º ano. Era aquele que se via para bater enxada, para matar, pegar burro no passo. Era esse o aluno. Hoje não. E não está crescendo a intervenção precoce. E nós somos responsáveis por isso. Eu vejo muita responsabilidade. Nós temos 25, no meu caso, 25. Nós temos parâmetro para ver que tem um aluno diferente. Sim. E comentar com o pai, com uma mãe, e esse pai e essa mãe alertar para aquilo. Eu vejo um dedinho muito grande nosso professor, desde o ensino infantil, lá pequenininhos, eles já notam que tem uma diferença naquela criança, e muitos pais, embora essa dificuldade toda do SUS, buscam sim o atendimento. É precário, é ruim, é sim, mas muitos buscam. E eu fico pensando, Magali, a saúde é burra, o SUS é burro, porque se eles não derem suporte agora, o gargalo vai vir para eles daqui a pouco. A saúde manicomial, né? Os manicômios, os remédios, as depressões, os suicídios. Então, sim, o gargalo vai chegar para eles. Então, eles têm que dar esse suporte para nós agora. E eu vejo isso, eu fico assim, não vou te falar feliz, porque não é bem essa palavra, mas eu fico alegre. Eu já fiz diferença em muitos alunos, filhos únicos, que dentro da família é tido como uma criança, como qualquer outra. Só que no meio de 25, você observa que aquela criança tem alguma coisa diferente, e eu já consegui, de 2 crianças, eu não, né?
que os Sim. pais buscassem, e logo depois, 6, 7 meses, vieram com o laudo. E eu senti muito feliz, porque foi qualidade de vida. Eu tive um que foi qualidade de vida. Quando eu vi aquela criança medicada e com laudo, eu fiquei, sabe, era uma outra criança. Era uma outra criança. Que a gente, com os conceitos... Ele era um insuportável, ninguém aguentava, e aquela coisa todinha. Então, Sim. assim, tem um diferencial. E eu fico feliz de estar nesse processo, entendeu? Nós, como professores. Isso. E que a gente possa ainda mais promover isso, fazer a diferença. Eu vi que alguém levantou a mão, mas baixou se precisar. Não foi ele, acho que é Elione. Foi eu, Magda, porque é o seguinte, eu queria falar da experiência aqui da escola, eu pedi a diretora se poderia citar o nome dela, ela disse que sim, inclusive eu fui hoje de manhã na escola para perguntar isso. Tem uma diretora aqui na escola, em Sabará, que chama Maria de Fátima, é uma pessoa que, ela foi uma leoa, ela lutou durante 10 anos para reformar a escola, e colocar a escola com a acessibilidade necessária. E ela conseguiu, mas foi muita luta, passou por várias barreiras, sabe? Eu estive visitando a escola, tem tudo que você imaginar, elevador, piso no chão para quem tem dificuldade visual. Então, assim, é só para falar para meus colegas que aqui agora em Sabará tem uma escola modelo, sabe? Houve uma falha que hoje eu falei com ela. Aquela reportagem do Fantástico, como que chama aquela deficiência que passou, gente? É Nanias que chama? Esqueci. Nanismo. Nanismo. É o nanismo. Eu disse a Érica o seguinte: faltou o bebedor do nanismo, porque lá não tem. Então, assim, é só para falar para vocês que a luta, gente, é muito grande. Se nós lutarmos junto com a comunidade e a sociedade tudo junto, nós vamos vencer. Eu quero convidar vocês para vir visitar a escola. Eu Sim, pedi lá. me sinto lisonjada. Não conheço o estado de Minas, mas vai ser um grande prazer em conhecer. A Escola Estadual Paula Rocha, que é uma escola modelo agora na nossa cidade. E venha nos visitar aqui, tá? Eu faço convite. E eu desejo que experiências que nem essa se multipliquem e que as lutas sejam sempre coletivas. Que quando a gente olhe para, até eu coloquei aqui, mudanças ocorridas em virtude das legislações, quando a gente olha para uma pessoa com deficiência, a gente não deixa, mais uma vez, aqueles não vou usar termos adjetivos, mas aqueles termos quanto surdo-mudo, manco, lembra aqueles outros que a gente foi trabalhando nas outras 2 aulas? De lado, e que a gente possa ser agente de transformação. A gente aqui mesmo, agente redundante, a gente ser agente humanizado, a gente ser agente de transformação de uma aplicação de legislação na prática, e de a gente olhar para a nossa prática na busca sempre do melhor. Se não deu hoje, amanhã, depois e assim por diante. Acho que a gente precisa se olhar e se entender como agente transformador. Eu sou importante naquele contexto, essa legislação é importante e agrega. Este aluno precisa ser exaltado as suas potencialidades no contexto escolar, e que venham outras tantas experiências no nosso viver, no nosso ser. E que hoje essas legislações que tenho, daqui a 10 anos, venham outras tantas melhores. Que o conceito de deficiência evolui, que ainda mais as barreiras arquitetônicas, as barreiras de comunicação, as barreiras de informação, de transporte, de mobilidade, se rompam. Mas mais ainda, as barreiras atitudinais. Isso sim é um processo constante de evolução. E a inclusão, pegando essa frase, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Não é deixando todo mundo igual.
É olhar e valorizar a diferença. Olhar e valorizar as potencialidades. Olhar e valorizar cada um e cada uma de nós aqui, que estamos estudando, que estamos buscando e que vamos aplicar isso nas nossas práticas, nas nossas vivências e, com certeza, trazer mais e mais histórias no decorrer desse curso, troca de experiências, para enriquecer a nossa vivência, o nosso compartilhamento em prol da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, para todos, todas e todas. A Adriana levantou a mão? Sim, professora. Tudo bom? Tudo. É o seguinte, eu vou só aproveitar, assim, pontuar o que a Rosineia colocou, porque minha afirmação ali, agora eu lendo novamente, foi ambígua. Eu acredito que traz dois desfechos aí, né? E quando eu coloquei, assim, com relação ao número de alunos com necessidades especiais que está crescendo, por quê? Porque esses alunos, eles estavam fora dos holofotes. Eles não eram vistos e até as famílias não aceitavam. Por exemplo, eu tenho aqui no meu município uma professora que todos os professores que foram professores do filho dela falavam, ele é diferente, ele precisa de uma assistência diferenciada, precisa de um professor, alguém especialista no assunto, mas uma professora, ela ignorava porque ela não aceitava a situação em que o menino estava. Então, como a senhora colocou aí no início, o número, né, 20 e pouco por cento, não foi? Isso, 23,9% da população. Isso, mas isso hoje, por quê? Porque as pessoas estão amadurecendo, estão tendo consciência, até os pais, eles estão tendo a consciência da ajuda que eles precisam, né? Da ajuda que eles precisam dar para os filhos. Então, esse número vai crescer, está crescendo a cada dia porque as pessoas estão buscando ajuda. Porque essas pessoas estavam fora do contexto escolar. E, graças a Deus, hoje elas têm consciência que tem pessoas, né, que precisam, ou melhor, dizendo, pessoas especializadas no assunto, igual eu falo, eu sou regente de aula, e eu estou aqui porque a realidade que os professores monitores, ou os professores, né, como você colocou aí a outra nomenclatura, eu não conhecia esse mundo da inclusão. Então, eu via os meninos, né? Às vezes, os professores de apoio agiam com as crianças de uma forma que eu não sabia se era correta. Então, eu estou aqui, como todos nós, estamos aqui para aprender mais. Eu quero aprender da lei, eu quero fazer certo, eu quero dar o apoio que o meu aluno precisa, porque até então eu nem sabia. Eu achava que o professor de apoio, que era o responsável pelo aprendizado do aluno, que eu estava ali, que se ele pegasse bem, se não. Então, hoje, meu olhar está totalmente, de novembro para cá, diferenciado. Sim. Entendeu? Hoje eu estou entendendo, ainda tenho muito, eu não aprendi quase nada. Tenho muito a aprender e muita coisa já mudou. Tua fala inspira a buscar sempre trazer mais e mais para vocês aqui, que a gente vai se encontrar também mais uma disciplina. Pessoal, as experiências de vocês, a gente pode conversar, discutir, pensar também lá no nosso fórum. Não deixem de colocar e pensar e trocar ideias, buscar legislações. Quando eu falo trocar experiências mesmo, lá na minha escola o PPP é assim, no meu município é assado, tem essa legislação, essa cartilha. Conversem. Isso também é crescimento, isso é compartilhamento. E que a gente possa também, enquanto educadores que somos, nos enxergar como seres aprendentes. Que esse início de ano letivo, em cada uma das escolas, como a gente verifica nas legislações, a educação para todos, o acesso está garantido. Vamos, dia após dia, fazer com que a permanência e o êxito do nosso aluno, dito normal, o aluno com deficiência, seja cada vez
mais discutida, cada vez mais aprimorada e cada vez mais efetivadas. E estamos aqui numa rede buscando aprendizado. Nós não vamos aprender tudo aqui, Adriana. Formações são constantes, legislações se alteram e a gente precisa entender o processo histórico, entender das mudanças políticas e sociais e entender que não estamos isoladas nesta prática, nessa vivência, nessa defesa em prol de uma educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, desejo a todos um excelente retorno para as escolas, semanas pedagógicas. Se precisarem, eu sigo à disposição e eu estou sempre por aqui. Eu quero um agradecimento do tamanho do universo para as tutoras e a professora Lucília que nos acompanham, que fazem isso acontecer aqui. E, mais uma vez, se precisar, me chamem por e-mail, tem lá na plataforma, por mensagem e por intermédio das tutoras que sempre nos acompanham. Se precisar mais uma vez, vamos trocar experiências e enriquecer a nossa prática. Uma boa noite. A aula e os slides vão estar na plataforma até amanhã cedo, que quando processa a gravação. Fiquem bem e um abraço gigante para todos e todas. Até mais, pessoal.